Quais são as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades do componente curricular Ciências? Você não conhece nenhuma dessas informações? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar, para te explicar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos falar sobre as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades, fazendo referência ao componente curricular Ciências, onde você vai diferenciar cada conceito, cada informação e o mais importante, conseguir entender como colocar no planejamento e sobretudo na sua sala de aula, durante a sua aula. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal, para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor. Te convido a deixar o seu like e a compartilhar esse vídeo com seus amigos no grupo da faculdade e assim favorecer trocas pedagógicas. Beleza? Então vamos lá iniciar. Mais um processo pedagógico, hoje falando do componente curricular Ciências, essa área de conhecimento tão importante, divulgando então o conhecimento científico para os nossos alunos, tá certo? Onde nós encontramos no Fundamental 1, Fundamental 2 e também no Ensino Médio. Hoje, nós iremos dar ênfase às unidades temáticas, aos objetos de conhecimento, às habilidades e, por final, vamos apresentar os conteúdos a serem trabalhados dentro de ciências em relação a cada etapa de ensino. Então, bora lá iniciar esse processo pedagógico. Para você ter acesso a todas as informações que nós precisamos trabalhar, como nós devemos desenvolver, fazendo referência ao componente curricular de ciências, porque no ensino fundamental nós temos ciências, no ensino médio nós temos o quê? Biologia, química e física, mudando essa nomenclatura e apresentando conhecimentos mais complexos de acordo com cada etapa de ensino. O componente curricular Ciências dentro da BNCC, ele é responsável por quê? Pelo conhecimento científico, onde nós iremos integrar os conhecimentos das ciências, que é o conhecimento diretamente ligado às biologias, aos conhecimentos químicos e aos conhecimentos físicos, fazendo então diretamente, fazendo referência direta à biologia, química e física, que vai ser apresentada no ensino médio. Para que a gente possa continuar os nossos estudos acerca do componente curricular Ciências, é muito importante que a gente tenha a BNCC em mãos. Então você vai no seu navegador, no Google, vai colocar BNCC e vai baixar o documento Base Nacional Comum Curricular, que é o documento norteador de toda a educação básica. Após você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página, você desce um pouquinho, aí você vai clicar aqui no meio. Depois que você clicar no meio, você vai abrir essa nova aba e vai baixar a BNCC para o seu computador. Como eu já baixei a BNCC no meu computador, a gente apenas vai dar continuidade aos nossos estudos, porque a gente já montou aqui no canal um plano de aula de ciências passo a passo, onde a gente identificou todas as informações da base, onde a gente colheu essas informações, aplicou dentro do plano de aula e assim desenvolveu todo o nosso plano de aula. E se você está pensando, está precisando de plano de aula pronto, plano anual, está precisando de um roteiro para você ter atividades e assim conduzir melhor as suas aulas, ou está pensando em renovar as suas atividades, é só você vir na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário, que já deixei separado para você um site online, onde você vai conseguir colher todas essas informações, baixar todas essas informações após você fazer um cadastro, vai receber tudo em seu e-mail e assim colocar em prática na sua realidade educacional. Entendendo essas informações e caso você tenha dúvidas sobre como fazer um plano de aula, é só você vir na descrição desse vídeo também, que tem um vídeo ensinando passo a passo a como fazer o plano de aula. E caso você precise de plano de aula já pronto, é só você vir no site que eu deixei no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. As unidades temáticas que nós vamos encontrar dentro da Base Nacional Comum vai fazer referência para cada componente curricular. O que é o componente curricular, para você que não sabe? Biologia, química, física, é as matérias que a gente costuma dizer nos conhecimentos escolares. E dentro da BNCC ela recebe essa nomenclatura, unidade temática. Dentro, o componente curricular, no caso, componente curricular e disciplina é a mesma coisa, unidade temática e conhecimento é a mesma coisa. Esse documento que eu estou mostrando para você faz referência às ciências do primeiro ano que você vai encontrar na página 332 e na página 333 da BNCC. Primeiramente, você precisa entender o que é unidade temática, o que é objeto de conhecimento, o que é habilidade e, por fim, o que é a competência. Se você ainda não sabe quais são as competências gerais de ciências, de acordo com a BNCC, na descrição desse vídeo também tem esse vídeo. Então vamos lá. Primeiro,
A unidade temática é um conjunto de conhecimentos que devem ser desenvolvidos em cada etapa de ensino, assim também em cada ano letivo. Juntamente com os conhecimentos a serem desenvolvidos e aprendidos pelos nossos alunos, nós também temos o quê? Os conteúdos. E esses conteúdos nós encontramos aonde? Nos objetos de conhecimento. Enquanto que a unidade temática é um conjunto de conhecimentos, o objeto de conhecimento é o quê? É um conjunto de conteúdos. E dentro de cada conteúdo, anteriormente, há muito tempo, nós tínhamos o quê? Os objetivos. Com a BNCC, nós temos agora as habilidades. Então, a unidade temática é um conjunto de conhecimento. Se é um conjunto de conhecimento, é um universo de conhecimento. Dentro desse universo de conhecimento, existem conhecimentos diferentes, existem conteúdos diferentes que nós chamamos de objeto de conhecimento. E dentro desses objetos de conhecimento, nós temos as habilidades. E o que seria a habilidade, por sua vez? É a capacidade de resolver um dado problema. Com o decorrer das nossas aulas, com o decorrer das nossas atividades, com o final do ano letivo, com as etapas de ensino, os nossos alunos eles vão desenvolver habilidades. Mas que habilidades seriam essas? Por exemplo, na habilidade de número 1, nós temos então comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, o modo como são descartados e como podem ser usados de forma mais consciente. Então, no final do primeiro ano, os meus alunos eles precisam o quê? Comparar as características de diferentes materiais presentes em objeto. Se ele precisa comparar, primeiro ele precisa identificar. Então, todos esses conhecimentos, essas habilidades precisam ser aprendidas em sala de aula, precisam ser desenvolvidas em sala de aula com atividades, sejam elas atividades teóricas, práticas, com contação de histórias, com músicas, com paródias, com teatro, com dança. Aí tem mais relação ao que o professor vai trabalhar, a autonomia do professor em escolher essa estratégia de ensino. Mas que essa habilidade precisa ser trabalhada, ela precisa. Na frente de cada habilidade nós temos essa informação aqui, ó. É F01, CI01. Isso faz referência ao código alfanumérico que a gente também já discutiu aqui no canal. O que é o código alfanumérico? O código, ele é a senha, o código, a informação-chave fazendo referência a cada habilidade. Essa habilidade tem como código alfanumérico esses números e essas letras. E somente essa habilidade possui essa informação. Porque esse código ele vai ser a senha principal, a senha-chave, onde a gente vai identificar o que a gente vai trabalhar. Professor, não entendi. Na maioria dos planos de aula e nos livros didáticos, que a gente vai ver mais daqui a pouco, a gente vai perceber que os livros mostram essas informações, os códigos, as situações em relação à seleção, a livro didático, a provas, colocam essas informações. Por quê? Porque essa informação aqui, que é um conjunto de letras e números, já diz para nós que faz referência a essa habilidade. Perfeito? Fazendo em relação ao código alfanumérico, o EF faz referência ao quê? Ao ensino fundamental. O 01 porque é a primeira habilidade, não por ser a principal ou a primeira a ser trabalhada, mas porque em relação à classificação, a ordenamento, ela está aqui em número 1. CI em relação ao componente curricular de ciências e 01 porque está aqui localizado na primeira, no topo das outras habilidades, não como principal, mas como ordenamento. Entendendo todos esses conhecimentos acerca da unidade temática, dos objetos de conhecimento e das habilidades, nós vamos agora para a BNCC entender o que trabalhar em cada unidade temática. Na página 325, a gente vai iniciar os estudos das unidades temáticas. A unidade temática Matéria e Energia, ela faz referência ao quê? Ela vem contemplar o estudo da matéria e suas transformações, fontes e tipos de energia, utilizados na vida em geral, na perspectiva de construir conhecimento sobre a natureza da matéria e os diferentes usos de energia. Quando a gente vem falar de matéria e de energia, a primeira coisa que a gente se lembra de quê? Da química. Por quê? Porque a química fala muito dessa matéria, dessa energia, da transformação de energia. Nada se cria, tudo se transforma. Existe a matéria, existe o peso, existem as leis de Newton, todas essas informações. Mas como nós estamos falando do componente curricular ciências, a gente vai introduzir essas informações a partir dos conhecimentos de quê? Das ciências.
onde a gente vai comentar, onde a gente vai falar sobre o lixo reciclado, onde a gente vai falar sobre o processo celular, onde a gente vai falar sobre as reações bioquímicas e biofísicas efetivando e influenciando no ambiente, criando e influenciando no processo de adaptação das espécies, criando e recriando situações, problemas através da probabilidade, da possibilidade, da estatística, assim, e efetivando todas essas informações. Dentro dessa unidade temática, nós iremos também o quê? Discutir todos. A gente vai discutir o quê? Sobre uma perspectiva histórica da apropriação humana desses recursos, com base, por exemplo, na identificação do uso de materiais em diferentes ambientes e épocas e sua relação com a sociedade e a tecnologia. A próxima unidade temática que nós encontramos na BNCC, fazendo referência às ciências, é onde a gente vai falar sobre vida e evolução. Mas o que seria a vida e evolução? Dentro dessa unidade temática, é proposto o estudo de questões relacionadas aos seres vivos, incluindo os seres humanos, suas características e necessidades e a vida como fenômeno natural e social, os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão dos processos evolutivos que geram a diversidade de formas da vida do planeta. Falar de vida e evolução é falar sobre o surgimento da vida, é falar de biogênese, abiogênese e tantos outros conceitos pertinentes à área das ciências, onde nós vamos também falar sobre o processo evolutivo, falar sobre Darwin, Lamarck e tantos outros autores que falam sobre a vida e a evolução, falando sobre o processo celular, bactérias, fungos e tantos outros fatores onde a gente vai linkar esses conhecimentos, esses conteúdos, esses assuntos diretamente com essa unidade temática que é a vida e evolução. Mas professor, será que eu posso trabalhar outras informações? Mas como é que eu vou trabalhar essas outras informações? Como eu vou escolher esses assuntos, esses conteúdos, de acordo com cada unidade temática? Esse é o assunto da próxima videoaula, onde você vai descobrir onde encontrar conteúdos e assuntos a serem trabalhados dentro da escola, ou fora da escola, ou na aula particular. Então vamos dar continuidade, tá certo? Acerca das unidades temáticas. A terceira e última unidade temática que nós encontramos dentro do componente curricular Ciências, ela é conhecida como Terra e Universo. Aí a gente já entra o quê? Em mais conceitos físicos, né? Sobre a gravidade, sobre a lei do tudo ou nada e tantas outras leis que nós encontramos mais especificamente dentro da física. Mas isso não quer dizer que a gente não pode trabalhar dentro das ciências. Enquanto que a biologia fala sobre o estudo da vida, o conhecimento científico, e a física fala dos fenômenos da natureza, e falar de biologia, falar de vida, e falar de física, falar de natureza, então a gente tem essa proximidade, a gente tem essa interdisciplinariedade. E assim, efetivar uma aprendizagem significativa e efetiva dos nossos alunos. Agora, Terra e Universo faz referência ao quê? Dentro dessa unidade, busca-se compreender as características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes, suas dimensões, composição, localizações, movimentos e forças que atuam entre eles. Ampliam-se experiências de observação do céu, do planeta Terra, particularmente das zonas habitadas pelo ser humano e demais seres vivos, bem como da observação dos principais fenômenos celestes. Falar de Terra e Universo é falar sobre esses conhecimentos que às vezes é tão longe ao universo. Será que o universo tem alguma interferência sobre a Terra? O que é o eclipse? O que a gente, biologicamente falando, o que é o eclipse? Quimicamente falando, o que é o eclipse? Fisicamente falando, o que é o eclipse? E tantas informações que nós podemos aplicar. E nós temos essas três unidades temáticas. Lembrando que as unidades temáticas, elas estão estruturadas em um conjunto de habilidades cuja complexidade cresce progressivamente ao longo dos anos. Essas habilidades mobilizam conhecimentos conceituais, linguagens e alguns dos principais processos, práticas e procedimentos de investigação envolvidos na dinâmica da construção do conhecimento, fazendo linkagem diretamente àquela informação que eu passei para vocês quando a gente montou o nosso plano de aula, que as habilidades do primeiro ano servem como base para a habilidade do segundo ano. As habilidades do segundo ano servem como base para o terceiro ano. E se você quiser acessar essa videoaula, é só você vir na descrição desse vídeo. Primeiro eu queria deixar a minha crítica como profissional em relação à unidade, o componente curricular Ciências. Pessoal, são só 3 unidades temáticas para trabalhar um universo de conhecimento que nós encontramos
dentro das ciências. É um universo. Biologia, citologia, fisiologia, embriologia, anatomia, fisiologia renal, fisiologia cardíaca, respiratória e tantos outros conhecimentos, botânica, zoologia, falar sobre vírus, bactérias, protozoários e tantos outros conhecimentos. É tão extenso esse universo que acaba que quando a gente vai escolher essas informações, nossa, é um problema. Porque escolher a habilidade para trabalhar diretamente com célula e pegar essa mesma habilidade juntamente com esse conteúdo e aplicar dentro das competências, aí você tem que saber costurar. Porque se você não souber costurar, você não vai conseguir linkar essas informações. As unidades temáticas, cada unidade temática, elas têm os seus conteúdos que devem ser trabalhados. Conteúdos próprios. Professor, o que isso quer dizer? Vejamos, nós temos aqui 3 colunas. Em cada coluna, nós temos linhas. Essas linhas vão nos direcionar acerca da unidade temática, que vai ser trabalhada com objeto de conhecimento e habilidade a ser desenvolvida. Ah, professor, mas eu queria trabalhar uma com essa, outra com essa e outra com essa. Posso? Aí eu vou perguntar para você. Você vai alcançar sucesso no seu planejamento? Você vai alcançar com perfeição o desenvolvimento dessa habilidade? Se você diz que sim, quem sou eu para dizer não? Mas o que eu digo para você é o seguinte: quanto mais específico for a habilidade, juntamente com o objeto de conhecimento e a unidade temática ser escolhida, mais fácil vai ser o alcance dessa habilidade, desse objetivo. Por quê? É mais fácil levantar 1 kg de arroz ou 10 kg de arroz? 1 kg de arroz é mais fácil levantar. Por que eu dei esse exemplo? Porque é mais fácil a gente desenvolver uma habilidade em sala de aula do que desenvolver 10 habilidades ao mesmo tempo em sala de aula. Mas, professor, não é para trabalhar com interdisciplinaridade? Trabalhar com interdisciplinaridade quer dizer que nós iremos falar sobre biologia, química, física, educação física, artes, matemática, tudo ao mesmo tempo. Em um conceito, em uma apresentação formal, na qual os alunos vão aprender essa informação. Não adianta nada chegarmos em sala de aula para darmos conteúdos complexos, na qual os alunos não vão aprender. Ah, mas cai no Enem, mas cai no INTA, cai no IME. Mas cai na vida do aluno. É muito importante que quando a gente vem falar de cada unidade temática, objeto de conhecimento e habilidade, a gente entenda o seguinte: cada habilidade vai ser base para o meu conhecimento do próximo ano. E se eu vou precisar retomar essa habilidade, eu preciso então incorporar os conhecimentos que nós temos aqui dos objetos de conhecimento, que são os conteúdos, na vivência do aluno. E é a partir dessa vivência que a gente vai efetivar o nosso processo de ensino-aprendizagem. Para cada ano, nós temos o quê? Nós temos os objetos de conhecimento e as unidades temáticas vão se repetir, tá certo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e até o ensino médio. Eu acho que tem poucas são as variações. Quando a gente vem falar de objetos de conhecimento, esses objetos de conhecimento eles vêm se alterando. Por exemplo, aqui no primeiro ano nós temos características dos materiais. No segundo ano nós temos propriedades e uso dos materiais, prevenção de acidentes domésticos. No terceiro ano a gente já tem outros objetos de conhecimento, e assim se aplica no quarto e assim se aplica no quinto. Quando a gente vem falar a nível de habilidades, essas habilidades também vão se alterar. Por quê? Porque essas habilidades, de acordo com cada nível de escolarização, vão ser efetivadas, né? É o que se espera. Espera-se que no final de cada ano letivo, os alunos tenham desenvolvido todas essas habilidades. Às vezes é possível, às vezes não é possível, tá? A gente precisa também ter clareza sobre essas informações, mas que a gente trabalhe com o conhecimento realmente efetivo para que os nossos alunos possam aprender não só as habilidades, mas como aplicar essas habilidades. Aí você vai me perguntar: professor, perfeito, agora eu entendi o que são as habilidades, mas como é que eu vou trabalhar e alcançar as habilidades em sala de aula? Porque eu não sei qual o conteúdo a ser trabalhado. No plano de aula que a gente montou aqui no canal, passo a passo, a gente entendeu todas essas informações. E o mais importante, a gente entendeu como colocar em prática dentro do nosso planejamento. O componente curricular ciências, assim como todos os outros, ele possui o quê? Possui particularidades. O principal alvo do componente curricular ciências é o letramento científico, que é compreender e interpretar o mundo natural, as informações do dia a dia, fazendo referência à saúde, à natureza e todas as suas variações, a nível biótico e abiótico. O processo que a gente encontra dentro do componente curricular ciências faz referência ao conhecimento científico, processos,
práticas e procedimentos da investigação científica. Unidades temáticas, nós temos 3, como eu já expliquei para vocês cada uma. Mais importante do que é perceber essas unidades temáticas, é a gente conseguir aplicar essas unidades práticas dentro do nosso componente curricular, dentro do nosso plano de aula, né, do nosso planejamento. O que acontece? A unidade temática a gente já tem estabelecida na própria BNCC, porque Vida e Evolução foi a própria BNCC que me entregou. Quando a gente vem falar da integração entre os sistemas digestório, respiratório e circulatório, o que acontece? Essa informação também já tem na BNCC, porque a BNCC me entregou. Todas essas informações dadas pela BNCC, elas precisam ser trabalhadas. Elas não foram colocadas aqui à toa. Ah, é porque o professor tem que criar. Essas informações aqui são as informações que nós precisamos trabalhar. Agora, como trabalhar é que ficou essa lacuna. Ah, mas eu vou trabalhar utilizando vídeo, filme. Eu vou trabalhar utilizando uma cantiga, a gente vai fazer uma paródia do sistema nervoso. Não, a gente vai fazer uma aula prática na quadra para a gente falar sobre fisiologia do exercício. Não, nós vamos para o jardim para a gente analisar toda a botânica que tem ali, os fatores bióticos e abióticos daquele sistema. Não, nós vamos fazer uma atividade em sala de aula, onde nós iremos falar de uma dinâmica falando sobre a fisiologia pulmonar, né, o sistema respiratório. Como é que eu vou trabalhar o que eu vou trabalhar? É aí é que está. Falar sobre essas informações de como trabalhar em sala de aula, aí a gente já entra no quesito da próxima videoaula que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque os conhecimentos nós já temos aqui, mas como trabalhar? Como é que eu vou escolher o quê? Como é que eu vou escolher o tema do meu planejamento, da minha aula? Como é que eu vou escolher a atividade que eu preciso trabalhar em sala de aula? Tá um pouco mais para baixo, tá aqui. Qual é a atividade que eu vou escolher para trabalhar? Onde é que eu encontro todas essas informações? Essas informações você vai encontrar na próxima aula, onde nós iremos falar sobre como escolher os conteúdos escolares, como escolher os assuntos escolares e como trabalhar todos esses conteúdos em sala de aula. Nessa videoaula você entendeu o que é a unidade temática, os objetos de conhecimento e as habilidades. Eu apresentei todas essas para você. Ah, professor, mas são muitas mesmo. Mas lembrando que a gente vai trabalhar em um ano letivo inteiro. A gente vai repetir essas habilidades e o mais importante, a gente vai apresentar de uma forma que o aluno venha o quê? Encontrar significado. Porque quando ele encontrar significado, a gente vai efetivar a aprendizagem. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Deixa o seu like nos comentários, deixa suas dúvidas, suas perguntas. Até o próximo vídeo e valeu!